Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria mais uma vez, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Essa oportunidade desse culto de ensino, culto da palavra, nós estamos aqui também para aprender da parte do Senhor Jesus. Creio que Ele tem falado comigo o que eu quero transmitir para a igreja nesta noite. O próprio João, em Apocalipse, ele diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Talvez um dos cultos de adoração a Deus seja um dos mais importantes, seja o de aprendizado da palavra do Senhor. E muitas vezes, talvez é um dos mais vazios. Mas o conhecimento é algo que, depois que você agrega, depois que você tem, somente com a permissão de Deus para o inimigo, talvez assim tirar de você, mas ninguém consegue tirar o conhecimento. E tem um filósofo que ele diz que nós estamos em algum lugar por duas opções, em duas situações, ou para aprender ou para ensinar. E creio que nessa noite eu estou aqui para aprender juntamente com os amados irmãos. Eu gostaria de ler uma parábola que se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 18 também em diante. Lucas capítulo 18, versículo 18. Essa noite, como a gente tem um pouco mais de tempo, eu quero trazer aqui um sermão expositivo para a igreja. A minha versão diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode se salvar? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Jesus, ele estava vivendo em uma época e ele queria quebrar alguns paradigmas, algumas situações na qual vivia, na qual ele enfrentava, a sociedade judaica talvez enfrentava. Hoje talvez nós ficamos dizendo: mas existem inúmeras igrejas, religiões, uma acredita em umas coisas e outra não. Mas Jesus estava vivendo em uma época onde era em torno de 25 denominações na qual eles estudavam a mesma Bíblia, na época a Torá. Então eram os judeus, os macabeus, os fariseus, os essênios, os zelotes e por aí vai. E Jesus, em cada região que ele chegava, ele queria contar uma parábola, talvez, uma história. Ele queria dar um ensinamento para aquele povo, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender
à medida com que a sociedade convivia para que eles pudessem entender de uma forma mais clara. Talvez se nós chegarmos para alguém que vive num dos polos, norte ou sul, e falar para ele sobre um animal que talvez vive no deserto, ele talvez não vai reconhecer, não vai conhecer, não vai saber a história. E Jesus então talvez contava essas parábolas do cotidiano daquelas pessoas para que eles pudessem entender o que Jesus estava explicando. Então essa parábola, esse jovem rico chega para Jesus e pergunta para ele, porque ele estava preocupado com a salvação: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E esse texto nós encontramos ele em 3 passagens, que é em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos. Dos evangelhos, o único que ele não se encontra é no evangelho de João. E ele chega para Jesus e pergunta: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Alguém que estava preocupado em herdar a vida eterna. Mas ele chega talvez de uma forma e pergunta para Jesus, mas Jesus conhecia tudo, conhecia todos, assim também ele conhece a mim, ele conhece a você, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece a nossa maneira de viver, ele conhece a nossa maneira de estar no meio da sociedade. Então ele já sabia qual era a dinâmica que teria ali entre ele e aquele jovem. E no primeiro evangelho sinótico de Mateus, fala que é um jovem rico. E Marcos diz que é um homem. E aqui em Lucas, na qual nós lemos, a epígrafe diz que é um jovem rico, mas depois diz que é um príncipe. Talvez então era alguém importante para aquela época, que Jesus estava contando talvez parábolas para aquelas pessoas que estavam em volta, e esse jovem chega e pergunta, preocupado talvez, como era que fazia para herdar a vida eterna. Porque talvez todas aquelas pessoas que estavam pregando a Torá naquela época falava de uma forma, falava de outra, e talvez ele não estava entendendo, e ele chegou até Jesus para saber qual era a forma exata para ter a vida eterna. E o jovem, ele era desde criança ensinado por sua mãe, ele era desde menino ensinado as coisas de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, a palavra diz que as ensinarás a teus filhos, e a delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Era como se a mãe daquela criança, de uma criança daquela época, tinha que ensinar o tempo todo as coisas de Deus para aquelas crianças. Era andando pelo caminho e falando de Deus. Era antes de deitar falando de Deus. Era depois de levantar falando de Deus. Então as crianças, elas eram ensinadas a ouvir o tempo todo sobre Deus. E naquela época não é da forma que nós vivemos nos dias de hoje, que temos palavras escritas em Bíblia, em celulares, na internet. Não, naquela época era dita, era ouvida, as pessoas decoravam. E eu fico pensando como eles decoravam aquelas genealogias, como eles decoravam todo aquele contexto do Pentateuco. É porque eles eram fiéis à palavra de Deus. Eles ouviam e temiam a falar das coisas de Deus. Então aquele jovem, ele era um jovem instruído nas coisas de Deus. E quando ele indaga a Jesus e pergunta
qual é a maneira que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, Jesus já retruca e diz para ele: olha, você tem que guardar os mandamentos. E ele diz: olha, mas eu guardo os mandamentos. E Jesus não cita todos os mandamentos, Jesus cita parte dos mandamentos. Mas ele diz: olha, eu guardo os mandamentos desde a minha juventude. Desde quando eu era criança que eu guardo esses mandamentos. Porque era uma pessoa que já tinha sido instruída pela sua mãe, pelo seu pai, as coisas de Deus. E no versículo 19 ele diz: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. A pessoa, para ser chamada de bom naquela época, ela tinha que concluir algo. Ela tinha que finalizar a sua vida. Quando fosse no enterro ou na cerimônia fúnebre, aquelas pessoas diriam que era uma pessoa boa. Ou quando ela terminava um trabalho e tinha tido êxito naquele trabalho, era considerado uma boa coisa. No Gênesis, quando Deus fez a terra, as coisas que nela há, o texto diz: e viu Deus que era bom. Então Jesus já contava para aquele jovem rico: por que me chamas de bom? Porque Jesus ainda não tinha terminado o que ele tinha vindo fazer naquela época. E ele diz: por que tu me chamas de bom, se só há um que é bom, que é o nosso Deus? E depois ele fala: tu sabes os mandamentos? E ele diz: olha, mas eu guardo os mandamentos desde a minha juventude, desde a minha meninice. E Jesus, por conhecer o coração dele, eu sempre digo que Jesus, ele conhece o nosso coração. E a perfeição de Deus é o número 7, né? Então ele te conhece nos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo e por dentro. Ele te conhece de todas as formas, de todos os lados. Talvez eu possa estar aqui hoje falando de Jesus e talvez eu possa estar escondendo algo dos irmãos, mas ele sabe. Talvez alguém está por aí se escondendo atrás de alguma coisa, mas ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o nosso caminhar. Então não adianta esconder, porque todas as coisas encobertas um dia será revelada. Então ele conhecia o coração daquele jovem, talvez chegando e indagando ele, perguntando: mas eu faço isso desde a minha mocidade. E Jesus, no versículo 22, Jesus, quando ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Talvez nos nossos dias, na qual nós estamos vivendo, nós ficamos muito apegados, talvez, a versículos como Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou então o Salmo 23. Mas quando Jesus chegar para nós e dizermos: vai, vende tudo quanto tem, dê aos pobres, siga-me. Talvez esse nós não queremos ouvir. Talvez o Salmo 23 e Filipenses 4:13, não, o profeta falou comigo. Agora quando Jesus chega para você e diz: vende tudo quanto tens, dê aos pobres e siga-me. Aí você vai dizer assim: ah não, isso aí foi um sonho que eu tive de barriga cheia. Não era Deus que estava falando comigo. Não era o profeta não fez uma profecia, fez uma profetada. Porque nós queremos e nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, as coisas de Deus. E o primeiro mandamento era:
buscar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes Jesus queria mostrar para aquele jovem rico que por mais que ele buscasse a fazer conforme os mandamentos, talvez o coração dele estava pensando de uma outra maneira. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, era impossível para uma pessoa comum cumpri-los. Que eles se ramificavam, eles se tornavam 613 mandamentos. Aí nós nos perguntamos, mas esses 10 são muito difíceis de nós guardarmos. E 613 então? E Jesus, ouvindo isso, fala para ele: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dê aos pobres e siga-me. Será se você teria coragem de vender seus bens no Brasil, seus bens aqui, transformar os seus dólares em oferta missionária e falar assim: olha, hoje, a partir de hoje eu estou vivendo para a obra de Deus? Talvez nós não teríamos essa coragem. Talvez esse jovem rico seria um dos apóstolos de Jesus, que perdeu essa oportunidade de estar ao lado de Jesus. Mas ele preferiu adorar ao Deus Mamon, ao Deus das coisas terrenas, ao Deus do dinheiro, ao Deus das coisas que ele tinha. Ele deixou a oportunidade de estar ao lado de Jesus, porque Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, aí sim tu terás um tesouro no céu, você vem e siga-me. Ele perdeu uma grande oportunidade de seguir a Jesus, porque ele estava apegado aos seus bens materiais. E no versículo 23 ele diz: mas ouvindo isso ficou muito triste, porque era muito rico. Era muito rico. E muitas vezes nós estamos trocando o dólar, os bens materiais pelas coisas de Deus. E o nosso Deus, ele é maravilhoso, misericordioso, recompensador. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na América, na primeira vez que eu fui ministrar, eu dei uma oferta alçada. E no final do culto, alguém me deu uma oferta. O valor era 20 vezes mais do que eu tinha doado. E muitas vezes o inimigo coloca, ele tranca, ele prende o nosso coração de fazer a obra missionária, de ajudar nas coisas de Deus, mas sabendo que o nosso Deus, ele é recompensador. Não porque nós somos bons, mas porque ele é misericordioso. Mas também nós não podemos ver o nosso Deus como um Deus, um senhorzinho de bengala, distribuindo presentes por aí. Não. O nosso Deus, ele é fiel à sua palavra. E a palavra dele diz que se nós contribuirmos com alegria, ele também vai nos abençoar. E muitas vezes nós ficamos apegados, talvez, a galardões de palha, madeira, de feno. E muitas vezes nós esquecemos dos galardões de pedras preciosas, de prata, de ouro. Porque vai chegar um dia que as nossas obras passarão pelo fogo. E aquela que passar pelo fogo e não destruir, aí sim nós receberemos um galardão das nossas obras aqui na terra. Então não adianta eu fazer uma obra muito bonita, dar aquele alvoroço, né? A palha dá um fogo enorme, mas é muito rápido.
Mas a partir do momento que nós investimos em obras de pedras preciosas, de prata e de ouro, pode ter certeza que pode vir o fogo, que elas vão passar. Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Coríntios, no capítulo 15, 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes alguém faz algo na casa de Deus para ter cargos eclesiásticos. Meu irmão, seu trabalho não é vão no Senhor. E aquele jovem, ele fica muito triste porque ele era rico. E ele não queria se desfazer da proposta que Jesus tinha feito para ele, de vender tudo o que ele tinha, doar para os pobres e seguir a Jesus. A grande oportunidade que aquele jovem perdeu de estar seguindo a Jesus, mas ele não reconheceu. Talvez a sua mente estava cauterizada nas coisas do mundo, a sua mente estava direcionada às coisas do mundo. Não tem aqueles tapa-olho, não sei como é que é o nome, que coloca no animal quando ele está puxando uma carroça? O animal não olha, não tem a visão periférica, ele só olha para frente. E se nós estivermos com esse tipo de visão limitadas, olhando somente para as coisas desse mundo, nós vamos esquecer as coisas de Deus. E se nós esquecermos as coisas de Deus, nós estamos fazendo tudo em vão. Estamos fazendo que nem esse jovem rico. Estamos perdendo a oportunidade de estar do lado de Jesus, caminhando com Jesus, porque quando Jesus chega, há transformação. Quando Jesus tinha que passar e encontra por Samaria, né? Jesus tinha que passar por Samaria e encontra aquela mulher à beira do poço. E Jesus pede água para aquela mulher. E ela: mas como tu, um judeu, pede água para mim que sou samaritana, e tu sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Jesus diz para aquela mulher: se tu beber da água que eu tenho para te oferecer, tu nunca mais terás sede. O inimigo está por aí oferecendo todo tipo de água. Mas se nós verdadeiramente bebermos da água que Jesus tem para oferecer, de maneira nenhuma nós teremos sede de um outro tipo de água. E a astúcia do inimigo é isso: é tirar do foco, é tirar você do direcionamento, é tirar você da direção de caminho aos céus. E aquele jovem, por ficar muito triste, de vender as suas coisas, de se desfazer das suas coisas, ele sai de perto de Jesus. Ele se distancia de Jesus. Será se talvez quando eu estou vivendo no egocentrismo, estou colocando o meu ego acima das coisas de Deus, quando alguém chega e me dê um conselho, me dê uma direção, talvez eu me entristeço. Mas talvez aquele conselho, aquela direção, era uma grande oportunidade que eu perdi. Eu tenho um tio que ele diz que a oportunidade é que nem um cavalo que passa arriado na tua frente correndo. E se você não pegar, se você não subir, se você não montar, talvez aquela oportunidade nunca mais passa novamente na sua frente. E lembrando de oportunidade, eu me lembro que no ano de 2016, eu era dirigente de uma congregação no Brasil. Nós estávamos
Nós estávamos num festejo na congregação e eu chamei um pastor Samuel, que dorme no Senhor. E ele ministrou e no final do culto ele fez um direcionamento para um jovem. Não é aquelas profecias que joga e quem pegar, pegou, não. Ele foi direcionado para uma pessoa. Ele diz: olha, Deus está te dando a última oportunidade. E aquele jovem não aceitou a oportunidade. O pastor Samuel falou assim: vem aqui na frente que eu vou pelo menos orar por você. E aquele jovem se acidentou, bateu a cabeça no meio-fio, deu um traumatismo craniano e morreu. As irmãs dele, a família dele congregava juntamente conosco. Fui lá, fiz a cerimônia fúnebre. Cheguei em casa, me lembrei da profecia do pastor Samuel. Liguei para o pastor Samuel: pastor Samuel, você lembra daquele dia que o senhor esteve na congregação e falou para aquele jovem que Deus estava dando a última oportunidade para ele? Isso não tinha passado nem 30 dias, irmão. Eu lembro. Eu falei: pois é, acabei de fazer a cerimônia fúnebre daquele rapaz. Então, quando Deus te der uma oportunidade, talvez seja essa que o jovem rico não quis, de estar ao lado dele, caminhando com ele, pegue-a. Ouça talvez a profecia, o aconselhamento, vende, doa todos os seus bens e não perca a melhor opção que alguém pode te dar, que é seguir a Jesus. Talvez você que está aí na internet, está nos assistindo, e Deus está falando com você nesta noite. Não troque nada que o mundo tem para oferecer, nenhum tipo de água que o inimigo tem para te oferecer, pelas coisas de Deus. Se for possível, venda tudo que você tenha. Viva da obra. Alguém vai te alimentar. Por acaso se acabaram os corvos e as viúvas do mundo? Tem alguém ainda neste mundo para te alimentar. Mas nunca perca a oportunidade de estar ao lado de Jesus. E aquele jovem, ele volta para as suas coisas, para a sua vida. Será se ele fez uma boa escolha de estar voltando para a sua vida, a cuidar dos seus afazeres, a cuidar das suas coisas que ele tinha em casa, e talvez perdendo a sua salvação? Talvez a sociedade na qual ele via que era um homem de Deus, um homem que guardava os mandamentos, alguém que era rico, que era próspero, porque a sociedade daquela época, se a pessoa tivesse dinheiro, era alguém que era abençoado por Deus. Se fosse alguém pobre, Jesus, quando conta a parábola do rico e Lázaro, Lázaro era um pobre ao lado do rico que tinha tudo. Lázaro foi para o seio de Abraão, enquanto o rico foi para o Hades. Se uma mulher não pudesse ter filho, talvez alguém dizia: olha, era uma mulher amaldiçoada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, a mulher de Sunem era uma mulher que talvez tinha pedido várias vezes para Deus. O profeta chega, profetiza e ela tem um bebê, tem a criança. Se alguém era cometido de lepra, era uma pessoa que talvez era amaldiçoado por Deus. A sociedade via como alguém que estava sendo... Deus estava julgando ele. João capítulo 9, versículo 2, os discípulos chegam para Jesus e diante de um jovem, de uma pessoa que estava cega de nascença, e eles perguntam para Jesus: Senhor,
quem foi que pecou aqui? Foi ele, foi os seus pais, dando a entender que a condenação era hereditária, era passando de pais para filhos, de filho para netos e por aí vai. Mas Jesus, para quebrar esse paradigma, diz: não, ninguém pecou, mas é para que a glória de Deus venha se manifestar. E aquele povo talvez falava: não, talvez esse jovem fez a melhor escolha, foi voltar para as suas coisas e deixar esse homem por aí que talvez nós nem conhecemos. Jesus estava caminhando para a sua morte. Então talvez alguém poderia dizer: esse homem apareceu aí tem 3 anos e meio, nós não sabemos, volta para suas coisas, talvez foi a sua melhor escolha. E talvez aquele jovem depois fica no si, né? As pessoas nos dias de hoje não ficam no si. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito de uma outra maneira. As pessoas ficam presas no passado, lembrando do si. E elas estão vivendo o presente preocupadas, estressadas, a correria e o estresse e briga com todo mundo. E também as pessoas estão ansiosas pelo dia de amanhã. E uma coisa que eu estou aprendendo aqui na América é paciência. É esperar. O pastor Giovanni me entende. Eu falei para ele que ainda tenho mais 3 anos para mudar, né, pastor? Então tem que esperar. Então nós estamos presos no si, estressados com hoje, ansiosos pelo amanhã. Mas Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Jesus, ele é o mesmo de ontem, é o de hoje, é o de amanhã também. Coloca as suas coisas dele. Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O seu fardo está pesado, entrega para Jesus. Hoje eu vi um vídeo de uma senhora. Achei muito interessante, pastor Giovanni. Ela, dentro da casa dela, ela faz um tour na casa dela. Chega na porta do quarto e fala assim: Jesus, deixa eu mostrar minha casa para você. Não tem porta, Jesus. Ela chega na janela: Jesus, deixa eu mostrar aqui para o senhor. Não tem janela. Ela mostrando as coisas que ela estava buscando, talvez em oração. E aquele jovem rico, ele perdeu uma grande oportunidade de estar ao lado do Mestre, ao lado de Jesus. Mas o que mais me impressiona foi o que Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Se nós chegássemos a encontrar com Jesus hoje pessoalmente, porque ele está aqui espiritualmente, né? E nós perguntássemos para ele, e ele respondesse para nós assim: falta-te uma coisa. Que coisa essa seria que você teria que mudar para não voltar, mas para caminhar com ele? Falta-te uma coisa: restaurar a nossa fé, mudar o nosso direcionamento, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Falta-te uma coisa. A mulher de Samaria teve que deixar o seu cântaro para seguir a Jesus. Pedro teve que deixar o seu temperamento para acompanhar Jesus. Os pescadores tiveram que deixar as suas redes para acompanhar Jesus. O que nós estamos deixando para seguir a Jesus?
E Jesus nos pergunta nesta noite: te falta uma coisa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo outro, porque eu quero estar ao lado de Jesus o tempo todo. E eu não posso ter essa oportunidade de voltar para casa, para os meus bens materiais e deixar Jesus. Talvez a pergunta se responde nessa coisa que nos falta. Talvez seja buscar Ele. Buscar a Jesus. Estar próximo de Jesus. Estar ao lado de Jesus. Estar caminhando com Jesus. Estar andando com Jesus. Porque nós temos que ter essa oportunidade de sempre estar ao lado de Jesus. Não sejamos que nem aquele jovem rico que perdeu uma grande oportunidade de estar ao lado de Jesus. Para que naquele grande dia, chegar um dia, que essas igrejas no Brasil, na América, em todos os continentes, as igrejas que nós congregamos, a partir do momento que essa igreja for arrebatada, as pessoas vão adentrar essas portas procurando o pastor, os obreiros, as irmãs, os irmãos, as crianças, mas não vão encontrar, porque essa igreja já foi lavada, remida e comprada com preço de sangue. E tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra. Certa vez eu estava lá na frente do meu trabalho, varrendo a frente, a calçada lá. Chegou uma pessoa para mim e diz assim: tu é crente? Falei, graças a Deus. Ele fala um versículo da Bíblia para mim. Eu comecei a recitar alguns versículos para ele. E aquele jovem começou a chorar. E muitas vezes nós achamos que fazer missões talvez seja só num outro continente, em um outro lugar, mas não, talvez o nosso campo missionário seja mesmo dentro da nossa casa. Jesus, quando chega para aquele gadareno, e o gadareno foi liberto daquela legião de demônios, ele diz: Senhor, deixa que eu siga o Senhor. Aqui já foi diferente, né? Ele queria seguir a Jesus. E Jesus disse: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para sua casa. Você vai voltar para Decápolis, para as 10 cidades. E você vai contar o que aconteceu com você. Mas esse jovem rico, a oportunidade dele não era de voltar para evangelizar alguém. Isaías, quando chega lá para o rei Ezequias, ele diz: rei, tem uma profecia para te entregar. Quando nós estamos diante de um profeta, talvez nós ficamos alegres, felizes. E o profeta chega para ele e diz: prepara a tua casa, porque tu morrerás e tu não viverás. Isaías saiu, o rei não chamou amigo, não chamou ninguém. O texto diz que ele olhou para a parede, fez uma oração sincera a Deus e diz: ah, Senhor, se há de te lembrar que andei e fiz o que era reto aos teus caminhos, tem misericórdia de mim. Isaías não saiu nem do pátio do reino. Deus falou com ele novamente: volta lá, porque eu já ouvi a oração do meu servo. Talvez esse prepara a tua casa, talvez estava tudo bem com o rei, mas talvez tinha um parente, tinha alguém que tinha que colocar em ordem. E muitas vezes essa questão de colocar em ordem é muito preocupante.
Porque quando nós formos orarmos por alguém, nós temos que pedir para Deus fazer a vontade dele. Porque tem muitas pessoas que Deus está tratando com essas pessoas. E a partir do momento que você chega, ora por essa pessoa, talvez pedindo misericórdia para Deus na vida dela, talvez você está comprando uma briga que não é sua. Porque Deus está tratando com aquela pessoa. Então na nossa oração nós temos que fazer: Senhor, faça a tua vontade. Mas aquele jovem rico, a oportunidade dele era de voltar para as suas coisas materiais. A grande oportunidade que aquele jovem perdeu, que nós não venhamos perder essa oportunidade de estar ao lado de Jesus. Passa o que passar, venha o que vier, não perca a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Talvez o propósito seja de não abandonar de estar ao lado de Jesus. Não perca a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Não perca a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Não volte para a sua casa com esse pensamento de jovem rico. Mas que nós venhamos ter, talvez, a compreensão que Zaqueu teve. Ele queria ver Jesus, e Jesus, quando o avistou, Jesus disse: Zaqueu, hoje convém estar na tua casa. E a casa que Jesus entra, Ele transforma, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele muda as veredas, Ele faz a diferença. Deixa Jesus entrar na tua casa. Não perca a oportunidade que esse jovem perdeu. Esteja ao lado de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e o Espírito Santo do Senhor continue falando grandemente ao seu coração. Nunca perca a oportunidade de estar ao lado de Jesus, falando das coisas de Jesus, caminhando com Jesus. O inimigo, ele sabe todas as coisas, ele sabe que ele já perdeu. E quanto mais pessoas ele tirar do céu, será festa entre eles. Para que não seja que nem aquele homem rico que estava lá no Hades e disse: Pai Abraão, deixa com que eu volte. Anuncio, porque eu ainda tenho 5 irmãos. E Pai Abraão disse: lá ele tem Moisés, tem os profetas, como se dissesse para hoje. Lá ele tem os pastores, tem os evangelistas, tem os obreiros. Ouça-os. Ouçam-os. É tentar fazer missões tarde demais. Esteja ao lado de Jesus. Deus abençoe. Eu devolvo a direção a quem é de direito.